Nada de novo no tricolor sobre reforços. Robertão, os caras estão conversando, estão discutindo sobre reforços, mas existem dois movimentos que precisam acontecer antes da definição das contratações. Primeiro deles, o São Paulo vai para pré-Libertadores ou vai para Libertadores? O São Paulo precisa de um empate contra o Vitória na última rodada para ficar em oitavo. Fala família, chegando aqui com mais um giro de notícias do São Paulo com muita informação exclusiva e atualizada nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro. Peço humildemente para você deixar um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative também o sino das notificações para você sempre ficar antenado nas últimas atualizações do Tricolor Paulista. Vai comprar alguma camisa do São Paulo? Mercado Pago, Mercado Livre, Shopee, tem tudo aí na descrição, tá? Somos afiliados pelo programa de YouTube Shopping. E você vai dar uma comissão pra gente assim que você comprar um produto, qualquer produto que seja, através do nosso link de indicação. Vamos parar com a enrolação e vamos assistir o vídeo a partir de agora, que tem muita informação legal. E aí ele vai, para ir para a pré-Libertadores, depender de que Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. Porque como Fluminense e Cruzeiro já estão entre os primeiros da Libertadores, o G7 viraria G8, tá? A única chance de São Paulo perder a oitava colocação é se ele for derrotado pelo Vitória e se o Red Bull Bragantino vencer o Internacional em Porto Alegre. Essa combinação faria com que Red Bull e São Paulo terminassem com 51 pontos, mas nos critérios de desempate, o Bragantino leva a vantagem, o Red Bull teria 15 vitórias contra 14 do São Paulo. Beleza? Bom, se o São Paulo for para pré-Libertadores, o nível de investimento é 1. Se o São Paulo tiver de se contentar com a Sul-Americana, o nível de investimento vai ser outro. E aí, só para completar, além dessa questão de competição, há uma busca do presidente do São Paulo, Júlio Casares, por mais receita. Nessa semana, o pessoal do UOL chegou a publicar que o São Paulo discutia com a Galápagos a criação de um fundo de 200 milhões de reais para investimento exclusivo em reforços no time principal. Júlio Casares tratou essa notícia como balela, palavras do próprio presidente, tá bom? Nicola, o São Paulo já tem orçamento para 2026? Quanto estima de receita em vendas? Leonardo, ontem eu mandei mensagem para uma pessoa de São Paulo para entender sobre o planejamento de 25, né? Sobre quanto o São Paulo havia faturado em 2025. E a resposta foi importante, inclusive eu até dei como informação exclusiva ontem à noite, mas acabei não repercutindo nos vídeos. Vou fazer constar no vídeo de amanhã cedo, tá? São Paulo vai faturar em 2025 970 milhões de reais. Eram 731 milhões de reais no ano passado, um belo acréscimo do ponto de vista financeiro. Outra coisa que eu queria contar para vocês, sobre o planejamento. O São Paulo já tem o seu planejamento, o seu orçamento para 2026. Ele, inclusive, já passou pelo Conselho de Administração, falta passar pelo Conselho Deliberativo. O que eu ouvi da pessoa que eu consultei é de que a ideia era divulgar esses números somente depois da aprovação do Conselho Deliberativo para não causar ciumeira ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Mas o próprio Belmonte, na série de entrevistas que ele andou dando, o Belmonte admitiu que é um orçamento muito mais realista do que o atual. Em 2025, para atender as exigências do FIDIC, o São Paulo se associou àquele FIDIC para conseguir obtenção de grana para pagamento de dívida, o São Paulo precisou enxugar demais a folha, o que ele não conseguiu. E a solução para respeitar o FIDIC foi vender muito jogador. Para o ano que vem, esse planejamento orçamentário ele é muito mais factível, ele é muito mais plausível. E aí, diante desse cenário, o São Paulo talvez não precise vender tantos jogadores, tá bom? Preciso te atualizar agora sobre a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro. É possível contar que o equilíbrio marcou o retorno do torneio. Você duvida? Então bora para os números. Liderança do retorno é do Flamengo, 35 pontos. Com 34 aparecem Palmeiras, Mirassol e Fluminense. O Cruzeiro é o quinto com 32. Você deve estar curioso para saber as piores campanhas do retorno, certo? Vou te atualizar também. O Sport é dono de longe. Do pior desempenho são apenas 6 pontos conquistados em 18 jogos. O Internacional aparece com a penúltima campanha 17 pontos, assim como o Juventude e o Atlético Mineiro. O Santos é o 16º colocado com 20 pontos, o Ceará tem 21. Red Bull Bragantino 22, o São Paulo tem a 13ª campanha com 23 pontos, o Vitória é o 12º com 24 pontos, mesma pontuação do Corinthians na 11ª colocação. Fala, acha
que essa história do fundo no São Paulo pode ter o dedo do Diego Fernandes? Ou do Marinacci? Ou apenas uma cortina de fumaça? Vamos lá, só para quem não entendeu do que o Paulo está falando, ontem o pessoal do UOL assinou uma matéria afirmando que o São Paulo negocia com o fundo da Galápagos, com a Galápagos, a criação de um fundo que pretende captar até 200 milhões de reais no mercado, e essa grana seria utilizada apenas e exclusivamente na contratação de atletas para o time profissional. Não faz muito sentido ter o Diego Fernandes por trás dessa história, apesar de o Diego estar louco para aparecer às custas do São Paulo, porque o Diego não tem entrada nenhuma com a Galápagos, tá? A relação do Diego com a Galápagos é zero. Quem tem relação com a Galápagos é a atual diretoria. Foi a Galápagos quem tocou o FDIC do São Paulo e é a Galápagos quem está por trás daquele fundo de Cotia. A grande verdade é que essa matéria publicada pelo UOL, ela nada mais é do que a retirada do investimento em Cotia para investimento no profissional. Só que o Júlio Casares me assegurou ontem que não tem nada, falou que é balela, que a reportagem deve ter se confundido na apuração do plano de Cotia para o plano do profissional, porque não há essa intenção de gastar 200 milhões de reais com reforços para o time principal. Beleza? Sabe alguma coisa do Transferban do São Paulo? Vai pagar para os empresários do Caleri? Renato, o São Paulo promete que até o fim dessa semana, esses 5 milhões e 300 mil reais da dívida com o Adrian Rocco, que é o empresário do Caleri, serão solucionados, resolvidos, tá? Então, a tendência é que o São Paulo resolva esse problema. Tricolor que já teve nesse ano, outro Transferban. Os dois primeiros Transferbans da história do São Paulo vieram os dois em 2025. O primeiro tinha sido por conta de uma dívida com o Cerro Porteño, por conta do Bobadilha, o problema foi solucionado. Agora essa questão envolvendo $1.200.000 com o Adrian Rocco. O São Paulo assegura que até o fim da semana vai pagar e diz também que isso só acabou estourando porque houve um desacordo, uma divergência em relação a valores. Vende mais um jogador e bate 1 bilhão. Seria simbólico. Cara, é muito louco isso, né? Porque o Júlio Casares está sendo execrado, como a gente não via no São Paulo desde o Leco. Tá tomando porrada pra caramba. E várias dessas porradas são merecidas, né? Mas o São Paulo deve fechar o ano na pré-Libertadores, classificado para pré-Libertadores. Deve fechar o ano com 970 milhões de reais de receita, recorde na história do clube. Deve fechar o ano com uma redução de pelo menos 50 milhões de reais na dívida. Primeiro movimento importante, depois de anos com a dívida crescendo. E deve fechar o ano com um superávit razoavelmente interessante. Ah, Nicola, mas vai merecer crítica. Beleza, tem que merecer mesmo. Estou falando isso. Mas é curioso destacar que o Júlio Casares vem sofrendo uma pressão tão grande quanto, por exemplo, a do Marcelo Teixeira, cujo time está perto, ou correndo o risco de cair para a segunda divisão pela segunda vez em 2 anos, né? O Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. O Crespo indicou o Christian Medina para o São Paulo. Paulão, o Christian Medina é um nome pensado, estudado no São Paulo desde a metade do ano. Eu fui o primeiro a falar sobre esse nome, porque um grupo de empresários argentino que comprou o Medina procurou o São Paulo para falar, vocês não têm interesse? Aí o São Paulo falou, porra, a gente adoraria, mas esse jogador é caro. Eles compraram esse jogador do Boca Juniors por algo na casa dos 11 milhões, 12 milhões de euros. E agora estão tentando recuperar parte dessa grana, né? Num primeiro momento, o São Paulo achou estranha a sugestão e foi perguntar, mas o que aconteceu? E aí o pessoal falou, cara, a gente quer colocar o Medina num lugar com uma exposição maior, porque no Estudiantes não está virando. A gente imaginava que ele viria para cá e faria um enorme barulho, não é o caso. Então, pensamos em colocar no São Paulo. Ah, mas tem que pagar quanto? Ah, vocês precisam inteirar uma boa grana. E aí o São Paulo se viu sem condição de avançar nessa história, tá bom? Então, rapaziada, muito obrigado por você assistir o nosso vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like, inscreva-se aí no canal, porque é muito importante quando você se inscreve, né? O YouTube vem começar a entregar mais para novos torcedores de São Paulo, e os antigos inscritos também vai poder contemplar aí o nosso vídeo, combinado? E a gente iniciar esse vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.